Olá, diamantes, obrigada pela tua visita. Neste momento agradeço o teu carinho para que este canal possa crescer. Por isso, qualquer comentário, gosto ou partilha será uma pequena ajuda para mim e uma motivação para trazer mais leituras e permanecer aqui convosco durante muito tempo. Vamos começar assim que acabar de baralhar as cartas. E vamos começar primeiro com o Blue Money Oracle. E sai-te a carta dos investimentos. Estás prestes a fazer algo diferente, algo único. E por isso precisas confiar que coisas positivas vão estar a acontecer. Permite-te dar um salto de realidade porque há mais a ganhar do que a perder. Se não fosse assim, não te arriscarias. E há aqui algum tipo de segurança envolvida. Vais ser capaz de mudar a tua vida mais uma vez, mas é importante que tenhas coragem para dar esse salto. Proximamente, terás a oportunidade de saber investir com sabedoria. Este investimento tem a ver com recursos, tempo, dinheiro ou energia em algo com potencial de retorno futuro. Requer paciência, porque o retorno pode demorar a chegar, mas será significativo. Também pode ser um investimento em ti própria, como formação, networking, saúde ou desenvolvimento pessoal. Vamos com a seguinte carta. E é a carta dos mestres ascendidos. Deixa que o Espírito seja o teu guia. Tens aqui uma proteção espiritual elevada. Por isso eu vejo que há algo superior que está contigo, que te está a dar tudo o que precisas, com facilidade, para alcançares as tuas ambições. Os mestres estão presentes na tua vida, neste momento, oferecendo-te orientação, proteção e apoio. Vamos com o seguinte. E sai-te a carta da alquimia. Vais conseguir ultrapassar energias negativas que talvez tenhas sentido à tua volta. Vais superar estas dificuldades ou estas pessoas que enviam energia negativa, porque tens a capacidade de transmutar energias, dificuldades e obstáculos em algo positivo, em crescimento e evolução. Revelam-me aqui algumas rivalidades ocultas, especulações ou energias negativas que, no fundo, não têm poder sobre ti, a não ser que tu lhes dês importância. A alquimia representa o poder de mudar a tua realidade interior e exterior, ultrapassando essas rivalidades, fofocas ou energias que não te servem. Eu vejo que não deves deixar-te influenciar por falsas crenças ou por algo que não te ressoa. E vais ser capaz de ultrapassar qualquer circunstância que neste momento ainda não esteja muito clara ou garantida. Agora vamos com as cartas de tarô. Iniciando a tua leitura, tens a carta do mundo, a estrela. Ui, peço desculpa que a câmera moveu-se. O cavaleiro de espadas e o 9 de copas. Interessante. A verdade é que anuncia aqui a conquista de algo muito grande ou ambicioso. Eu antevejo que estás prestes a conquistar algo que realmente desejas. E, além disso, energeticamente falando, dizem-te que é possível e que tu tens tudo para o conseguir. Claro que às vezes podem faltar algumas coisas, não é? Sempre falta alguma coisa material ou, noutros casos, surgem dificuldades. No entanto, no âmbito geral,
tens quase tudo para alcançar os teus sonhos, porque tens a carta da estrela. E por isso, não dês atenção às coisas que neste momento não merecem a tua energia. O mais importante, o recurso mais valioso que tens é o teu centro, o teu foco, a tua atenção. E és tu quem decide onde a colocas. A estrela mostra-me que vais estar a brilhar. Vão-te chegar excelentes confirmações e notícias positivas. Se neste momento estás à espera de alguém te dizer algo, de receber uma confirmação, saber se conseguiste alguma coisa, se passaste num exame, há aqui algo que, se estás à espera, anunciam-te uma excelente notícia que te vai trazer muita motivação. Muitas coisas vão desencadear-se para ti, porque também tens o Cavaleiro de Espadas, um cavaleiro de alta energia que basicamente vai atrás do que quer. É como se te chegasse uma notícia muito boa e tu dissesses: agora sim, agora é a minha vez. Conseguiste o que querias ou foste aprovada nisso pelo qual lutaste. E agora sim vais atrás das outras metas que tens em mente. Estavas à espera que te dissessem que sim e, portanto, vais avançar para o próximo passo. Não é tempo de sonhar modestamente. Tens que sonhar em grande. Imagina como se coisas positivas já estivessem a acontecer à tua volta para que ainda atraias mais coisas boas. Prepara-te, porque vêm grandes oportunidades para a tua vida. A estrela diz que também é importante que tu te expresses, que mostres o teu carisma. Talvez tenhas uma tendência a ser mais discreta ou a guardar muitas coisas para ti. Mas antevejo com a carta do Cavaleiro de Espadas que vais ter uma vitória em algo que tu consideras difícil. Por isso, refere-se a essa ambição forte e desafiante, mas que tu és uma pessoa lutadora e que alcançarás o que quase ninguém consegue. Eu presinto que a tua vida começa a subir. Pode ser que tenhas uma promoção no trabalho ou que aumentes os teus lucros em algo que estás a criar por conta própria. Também vais ter bons resultados com respeito a algo que fizeste na semana passada, com este 9 de copas. Faz parte dos teus desejos ou daquilo que pediste ao universo. Temas como a astrologia podem fazer-te muito sentido neste momento. Se és astróloga ou tens um grande conhecimento em astrologia, então as coisas vão correr bem para ti, porque de certa forma interpretas e conheces os segredos do universo. Ou seja, sabes ler as conjunturas dos astros e adaptar-te a elas. Pode ser que ganhes mais reconhecimento nas redes sociais devido ao teu trabalho, ou noutros casos que, mesmo fazendo outras atividades, conquistes mais fama e renome. Antevejo que, se te dedicas a algo relacionado como oferecer serviços para ajudar os outros a sentirem-se bem, coisas interessantes vão ocorrer nesse campo durante esta semana. Ou seja, com os serviços que tu ofereces, vejo que haverá bons resultados e oportunidades a surgir. Também no âmbito dos relacionamentos, das parcerias e associações, apesar de te ver individualmente a alcançar as tuas metas, isso não significa que não estejas rodeada de pessoas que te apoiam. Portanto, vais estar próxima de pessoas que fazem coisas positivas por ti. Se tens uma relação neste momento, é evidente que o teu parceiro te vai aplaudir. A pessoa que está contigo agora deve dar-te o teu momento de atenção, o teu momento de brilhar. E isso será importante para ti, para perceber também se estás com a pessoa certa. Porque é uma pessoa que também tem de te deixar brilhar individualmente e apoiar-te quando for necessário. Tu tens um magnetismo muito importante que faz com que alguém te admire bastante, sobretudo no aspecto romântico. Outra área da vida onde vais ter sucesso, eu sinto que é com os teus filhos. Algo que tenhas de fazer com ou por eles, incluindo
atividades de lazer. Pode até tornar-se no teu estilo de vida se existe alguma atividade que te apaixone bastante. Poderias estar a superar algum tipo de dificuldade em algo que gostas bastante de fazer. Tu vais superar uma dificuldade, é o que eu presinto, e vais transcender algo que não é fácil. Continuando. Tens o 7 de copas, o 5 de copas, o 9 de ouros, o rei de espadas e o 8 de paus. Aqui com o 7 de copas tu tens muitos desejos e ideias em mente, mas como também tinha saído o 9 de copas, eu vejo mesmo que há algo que tu pediste ao universo, pediste a Deus em oração, mas não de uma forma desesperada, que oxalá se cumprira. Depois tens o 5 de copas com um 9 de ouros. Com este 5 de copas, claramente indicam a tua tristeza e o facto de que tiveste de deixar muitas lágrimas pelo caminho para alcançar os teus sonhos. Porém, estás prestes a alcançar algo importante na tua vida. Ou era um propósito simples que tinhas há uns tempos, mas que te custou demasiado. Se tu já sabes do que se trata, ao longo do caminho deixaste muito do teu esforço a nível emocional. Houve muitos altos e baixos, mudanças emocionais impressionantes. No entanto, pensa que valeu a pena tudo isso, porque agora ergues-te de novo. É possível que ainda sintas que para alcançar tudo isto, tiveste de sacrificar outras áreas da tua vida. Contudo, agora é o momento de te focares no positivo, porque foi para isso que lutaste. Não faz muito sentido que quando estás prestes a conseguir algo tão bom, te foques naquilo que ficou para trás. Ou seja, é preciso fazer as coisas sempre com o olhar virado para a frente. Com a carta do 8 paus, eu também vejo que tens vivido muitas mudanças a nível financeiro. Financeiramente tens passado por várias situações. Recebeste dinheiro, depois tiveste de fazer despesas, depois surgiram outras obrigações a pagar e houve sempre um fluxo constante de entradas e saídas. Mas o 8 paus sugere que vais receber notícias em breve, possivelmente relacionadas com trabalho, dinheiro, viagens ou algum objetivo concreto. E em relação a isso, há boas notícias, porque tens aqui o 9 de ouros, o que claramente significa que vais ter uma grande recuperação económica. Não te preocupes, porque o dinheiro que investiste vai regressar às tuas mãos. O importante é que cada vez mais faças bons investimentos. Olha para os teus gastos como investimentos e não como perdas. E se existe algo que devas melhorar, é na tua capacidade de escolher bem onde investir. Há sempre que investir, desde a roupa que compramos, as saídas para comer fora, o sítio onde vivemos. Portanto, cada coisa que fazemos é um investimento. Mas o que precisa de ser melhorado é a qualidade daquilo em que investimos. Se esses sapatos ou essa peça de roupa saíram com pouca qualidade e tu estavas à espera que fossem melhores, então já não voltas a investir nisso. Vais poupar um pouco e investir nos melhores sapatos ou numa melhor roupa. É uma perspectiva ou uma forma de ver a questão do dinheiro. Mas eu vejo que tu vais melhorar as tuas escolhas de investimento no geral na tua vida, porque com um 9 de ouros vejo que ou vais ter mais rendimentos ou então vais sentir-te melhor com aquilo onde estás a aplicar o teu dinheiro ou os teus recursos. E isto vai ser importante para ti. Quando ele aparece, significa que se tem mais do que aquilo que se esperava ter. É uma abundância sem confundir com a riqueza, ok? Porque a tua leitura é positiva desde o início no que diz respeito ao tema da ostentação, porque
A estrela também é uma carta muito ligada ao luxo, ok? O Rei de Espadas, que aparece aqui, mostra-me que tu neste momento tens a mente super disciplinada. Também é bom não estar sempre a anunciar aquilo que queres fazer, porque há pessoas que só estão à espera do momento adequado para roubar as tuas ideias ou os teus sonhos. E sim, lamentavelmente, por vezes isso acontece. Mas não te estou a dizer isto apenas por essa razão. Digo-te também do ponto de vista da superstição. Às vezes, quando falamos demasiado, entregamos energia. É como se algo saísse de dentro de nós e como se o nosso propósito se escapasse. Muitas vezes, quando dizemos que vamos fazer algo, acabamos por não o fazer. É como se, ao anunciá-lo, o nosso cérebro entendesse que já o cumprimos e perdemos impulso. É uma perspectiva muito mental esta que eu te estou a dar, mas que faz todo o sentido quando se trata de proteger os teus objetivos. É importante que não contes os teus propósitos nem fales dos teus planos até que os ponhas em prática. E também tem muito a ver com a tua atitude. Eu vejo que vais ser capaz de cumprir aquilo que disseste que ias fazer de uma forma organizada. Também antevejo que uma pessoa foi muito fria contigo. Por isso é que tens aqui este 5 de copas. Há alguém que ultimamente tem sido bastante injusto e distante contigo. Muitas vezes, quando estamos a viver estas situações difíceis com certas pessoas, damos-lhe demasiada importância. E depois, com o tempo, apercebemos-nos de que éramos nós que dávamos mais valor àquilo do que realmente tinham. Tu percebes que com o tempo, afinal, não era assim tão relevante. Pode ter havido aí alguém a tratar-te de uma forma muito dura, mas que não é tão importante quanto parece, porque tudo passa, tudo é passageiro. Ok? Continuando. Temos a carta da força, o julgamento e os amantes. 3 arcanos maiores, assim. Ora bem, eu vejo que aqui há alguém que te admira muito a tua tenacidade, a tua capacidade de te reinventares, de renasceres das cinzas, de dizeres, pronto, não faz mal, de não levares as coisas tão a peito. Porque com esta carta do julgamento, eu vejo que alguém se está a apaixonar, alguém está a perceber-se de que se está a apaixonar. Chega um momento em que essa pessoa dá-se conta e eu vejo que alguém está a descobrir isso. Está a perceber que gosta mais de ti do que pensava. Podem ser 2 tipos de pessoas. A primeira é que se tu tens um parceiro ou uma parceira, trata-se dessa pessoa. E é alguém que ultimamente se tem apercebido de que ainda te ama. Porque às vezes com o passar do tempo vai-se perdendo o contraste, a intensidade da relação vai diminuindo e depois há certas experiências da vida que nos fazem perceber que ainda sentimos algo, que ainda queremos estar com essa pessoa, que ainda nos importa, que ainda há uma faísca interessante ou uma admiração. E ultimamente ele ou ela deu-se conta de que tu és a pessoa certa. Pelas tuas mudanças, pela tua forma de ver o mundo, pela tua capacidade de superar os obstáculos e essa ambição que tens. E esta pessoa gosta disso e admira-te muito. E se for realmente a pessoa certa para ti, então tem de ser alguém que te felicite, que te ame e que te dê espaço para brilhar e que te apoie. Há uma pessoa, ou pode ser a tua atual relação, que está a admirar-te muito. Não só pela tua capacidade de te reinventares e resistires, mas também pela forma como encaras a vida com ambição e autenticidade. Essa pessoa vê em ti um brilho especial, alguém que merece espaço para crescer e realizar grandes sonhos. Se já estiver contigo, pode estar a passar por um momento de redescoberta do amor e do compromisso.
Agora, a segunda coisa que eu vejo é que este é o tipo de pessoa que ainda está a caminho para ti, se não tiveres ninguém. Tu não podes estar com alguém que não te deixe brilhar, porque parece que o teu propósito também é grande e passa por ajudar outras pessoas a realizar coisas interessantes. Portanto, a pessoa com quem deves estar tem de permitir que isso aconteça. E eu também vejo que será alguém que te vai apoiar. Vendo isto da perspectiva de alguém que ainda pode vir a estar contigo, vejo sinceramente muita admiração. Tu aqui estás a atrair alguém. Há uma pessoa que quando te vê, literalmente fica de boca aberta. Ou os olhos brilham como quem pensa, uau! E se ainda não está contigo, está a caminho. E esta conexão será baseada em apoio mútuo, respeito e verdadeira admiração. Portanto, eu vejo aqui uma pessoa assim, que está a admirar-te muito ou que quer mesmo estar contigo. E provavelmente vais a perceber-te disto. Ou então, se já sabes quem é, e por isso esta pessoa aparece diretamente na tua leitura. Continuando. Temos um 3 de espadas. A rainha de espadas. O 3 de ouros. E a lua. Bom, tu também te expuseste a fazer coisas que são alvo de críticas. Ou seja, tudo o que tenha a ver com exposição, seja através da internet, nas redes sociais ou na tua vida cotidiana, tudo aquilo que tu exponhas pode vir a ser criticado. E a verdade é que, como criticar é de graça, vai sempre haver gente a criticar-te. Se criticar custasse tanto como pagar impostos, ninguém o faria com tanta facilidade. Mas como criticar é grátis e não custa nada, enquanto não colocar impostos sobre as críticas, as pessoas vão continuar a fazê-lo livremente e de forma fluida. Então eu vejo sinceramente pessoas que te têm criticado, porque tu, ao teres a estrela e o mundo, ultimamente tens feito algo que te tenha exposto demasiado, que te tenha mostrado o teu talento ou que te tenha colocado mais sobre a alçada dos outros, ou até se estás a procurar chamar a atenção com o objetivo de progredir na vida, já sabes que estas pessoas estarão aí a observar os teus movimentos. Não é errado querer chamar a atenção. Se estás a fazer algo que te sai do coração, se estás a concretizar os teus sonhos ou a contribuir com algo positivo para os outros, não é errado. Pelo contrário, é normal. Mas há e haverá sempre pessoas críticas, pessoas que adoram a bisbilhotice. Porque a lua, com este 3 de espadas e esta rainha de espadas, revelam uma pessoa que não gosta muito do facto de haver tanto brilho à tua volta. E pode ser uma pessoa com quem já trabalhaste ou com quem estás a trabalhar atualmente, mas com quem não te dás muito bem. Porque sabes que essa pessoa é assim, muito competitiva. Ou então, noutros casos, há alguém que adora fofocas e mexericos. E eu vejo que são pelo menos 2 pessoas. O género pode variar, pode ser um homem ou mulher. Mas o que vejo claramente é que se reúnem para falar, para fazer comentários sobre ti, para escovilhar. E também vejo muita ansiedade, muito medo e até certa superstição no meio de tudo isto. O interessante é que essas pessoas não se dão conta de que estão presas nesse papel e querem continuar nesse papel. Estão na sombra e é por isso que se dedicam a criticar. Se tu tens vivido críticas de pessoas sem justificação ou sentes que há gente a reunir-se para falar de ti,
para espalhar mexeriques e tudo isso, não te preocupes, isto não te afeta. Não tem nenhum poder energético real, ou seja, não vejo que este tipo de energia te vá causar bloqueios ou fechar caminhos. Antes, pelo contrário, ao teres a estrela e o mundo, tu própria acabas por fechar esses caminhos. Mas vejo aqui claramente que há pessoas que têm falado de ti, que têm especulado, ou que estão curiosas em saber como é que tu conseguiste o que conseguiste, se tiveste uma promoção, como é que tu a conseguiste, se fizeste alguma coisa no aspecto físico, como é que te conseguiste, ou se foste viver para outro bairro, como é que foi, quando é que aconteceu. Ou seja, qualquer mudança que tenhas feito, especialmente nos últimos 3 a 6 meses, tem sido observada, comentada e até invejada. E eu vejo que este tipo de pessoa ainda está intrigada, interessada na tua vida. Acha algo curioso, mas tu não deves dar demasiada importância a pessoas que tu sabes que de forma oculta estão atentas à tua vida. Essas duas pessoas, desde as sombras, ok, estão de olho em ti. Estão de olho na tua vida, mas isso não importa. Sinceramente não vejo que isso vá trazer-te qualquer... não vai trazer qualquer tipo de implicação energética. E também não vejo que façam algo contra ti, nada disso. É claro que muitas vezes este tipo de situações só traz a essas pessoas estagnação ou ansiedade por ver que com os mesmos recursos tu conseguiste superar na vida, ou que com uma atitude diferente conseguiste escapar a muitas coisas que essas pessoas sentem que não conseguiram resolver. Sem dúvida que as coisas vão correr muito bem para ti num futuro próximo e por isso vais conseguir alcançar os teus sonhos ou já estás no caminho para isso. Antevejo que vão surgir-te opções, traz uma variedade de materiais para criar algo e, se assim for, toma o tempo necessário para escolher. Também te vão surgir muitas ideias. Tu não vais sofrer qualquer tipo de bloqueio mental. Não vai faltar-te inspiração. Mas é importante que escolhas aquilo que te parecer mais prático. Mais prático e concreto. Porque com este 7 copas tu já te libertaste das distrações, que no fundo não passam de ser isso mesmo, distrações. São coisas que nem te divertem, nem te relaxam. Diamantes, se sentes que outra pedra preciosa ressoa contigo, não hesites em ver essa mensagem também. Comenta o que queres manifestar rapidamente na tua vida para que o teu sonho se realize. E se quiseres continuar a ver estas leituras, agradeço o teu apoio. Ativa a campainha para que nos possamos encontrar no próximo vídeo. Obrigada e até breve.